Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, é o J Privado. Angola e Portugal em rixa por causa de Isabel dos Santos. Primeiro-ministro português vai processar ex-governador do Banco de Portugal numa polêmica que envolve a Mana Belita. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família? Segundo escreve aqui o site, né? Como é que fala? Lilo Pasta... o Correio Angolense, na verdade. Ou Lilo Pastanês por intermédio do Correio Angolense. É isto mesmo, né? Angola e Portugal, né? De costas viradas. Angola e Portugal em rixa por causa da Mana Belita, da Mana Isabel dos Santos. Tá a entender, família? É basicamente isso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós, mano. Ativem as notificações, partilhem os vídeos. E, mano, é isso, ok? Siga meu Instagram, o link tá na descrição do vídeo. Então, sem mais bobos, sem mais delongas, vamos aqui para as notícias. Olha aqui, ó. A Isabel dos Santos está no epicentro de uma crise que ameaça agitar seriamente as águas políticas em Portugal. Na quinta-feira, o Observador, o maior jornal eletrônico português, publicou antecipadamente trecho de O Governador, uma biografia em que Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, né, é citado pelo autor do livro como tendo atribuído ao primeiro-ministro pessoas para que Isabel dos Santos fosse mantida no Conselho de Administração do BIC ou do Banco BIC Europa. De acordo com trechos pré-publicados numa reunião com Isabel dos Santos, o então governador do BDP ter-lhe dito para se afastar da administração do banco, de que era a coproprietária, para que o mercado compreendesse que o banco nada tinha a ver com o BIC de Angola e nem estava exposto aos problemas, nomeadamente reputacionais, né, família? É basicamente isso, yeah. Carlos Costa defendia que Isabel dos Santos e Fernando Teles fossem substituídos por administradores verdadeiramente independentes dos acionistas para dar credibilidade ao reforço que o Banco de Portugal impunha aos mecanismos de controle interno do BIC Portugal relativo às regras europeias contra o branqueamento de capitais que Portugal aplicou desde 2020. Acostumada pelo pai a ser obedecida em tudo e por todos, Isabel dos Santos elevou a voz ao que o governador do BDP retorquiu: se a senhora engenheira continua a falar nesse tom, a reunião termina de imediato e sem mais discussão. Numa época em que Portugal se comportava como o 19ª província de Angola, por troca com São Tomé e Príncipe. A princesa, como então era também conhecida, tomou as palavras que o governador do BDP como inaceitáveis e o ato contínuo relatou-as telefonicamente ao primeiro-ministro António Costa. Houve movimentação de desagrado da senhora junto de poderes políticos portugueses relativamente à atitude do governador, queixando-se de a ter impedido de fazer parte do Conselho de Administração. Há um acionista de um banco angolano que diz de boca cheia que estão à espera da saída do governador para concretizar o seu plano para o banco em questão. Lê-se num dos textos do livro. Entalado entre duas posições irreconciliáveis, o chefe do governo luso optou pela subvertência ao capital proveniente de Angola. Também ao telefone, António Costa teria pedido ao governador do BDP tratamento diferenciado a Isabel dos Santos. Não se pode tratar mal a filha do presidente de um país amigo de Portugal, disse o mesmo. Reproduzidas em trechos do livro que o Observador publicou quinta-feira, as palavras de Carlos Costa causaram imenso constrangimento público ao Ministério Público. Mordido pelas televisões na tarde da mesma quinta-feira, António Costa, com um senho profundamente carregado, prometeu levar a tribunal o antigo governador do Banco de Portugal, a quem atribui ofensas à sua honra. De acordo com o primeiro-ministro, a decisão de levar o assunto à justiça antecedida de uma conversa telefônica com Carlos Costa, a quem confrontou com o texto do Observador e de quem esperava algum desmentido ou retratação. Porém, de Carlos Costa, António Costa não ouviu nem desmentido e muito menos retratação. Sendo assim, não me sobra outra alternativa que não recorrer aos tribunais para exigir
fazer a reparação dos danos causados ao meu nome e honra. Carlos Costa dirigiu o BDP durante uma década, de 2010 a 2020. Descreveu-o como sério e muito honrado, né? A imprensa lusa acredita que, sem provas consistentes, Carlos Costa jamais autorizaria a publicação de um livro que coloca em maus lençóis o chefe do executivo português. No livro é dito que Carlos Costa temeu pela sua segurança quando afastou Isabel dos Santos e Fernando Teles do Conselho de Administração do BIC Portugal, ao tempo em que era uma princesa temida e venerada, né, ou venerada. Isabel dos Santos ignorava propositadamente a existência de regras europeias contra o branqueamento de capitais, tentando convencer a opinião pública portuguesa e europeia de que o facto de ser filha do presidente de Angola nada tinha a ver com a origem da sua fortuna. Fonte Correio Angolense, né, família? Aí o site que é o site Little Pasta News. Agora, ainda acrescenta aqui, né? O Clube Capa também acrescenta dizendo aqui que o primeiro-ministro português constituiu seu advogado Dr. Manuel Magalhães e Silva para adotar os procedimentos legais adequados contra o Dr. Carlos Costa, tendo em conta as declarações proferidas que são ofensivas do seu bom nome, honra, consideração, revelou fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro ao ECO, né? De acordo com o observador, na obra são reveladas factos que até agora é desconhecido sobre a intervenção da Troika, o caso Banco Espírito Santo e a resolução do Banif, entre outros temas, assim como detalhes sobre as tensões com José Sócrates, Antônio Costa e Mário Centeno e as guerras com Ricardo Salgado e a família Espírito Santo. O episódio remonta em abril de 2016, quando o governador informou Isabel dos Santos, a maior acionista do BIC, a data, a Fernando Tales, sócio da filha mais velha dos presidentes de Angola, que tinham de se afastar do Conselho de Administração do banco, na qual tinham uma participação de 20%. Uma decisão que tinha por objetivo fazer passar aos mercados a certeza de que aquela instituição bancária em nada estava relacionada com os problemas que estava exposto ao BIC Angola. Isabel dos Santos não aceitou a ideia. Começou por dizer que não havia nada da legislação portuguesa que impedisse de ser administradora do BIC. E perante a determinação de Carlos Costa, recorreu, diz o livro, o primeiro-ministro português que terá defendido a posição da filha do ex-presidente. Antônio Costa, a entrada para a reunião da Comissão Política do PS, considerou as declarações do ex-governador do Banco de Portugal ofensivas da sua honra, bom nome e consideração. O primeiro-ministro avançou ainda que contratou Carlos Costa e que, uma vez mais, não se retratou, ou contactou Carlos Costa e que mais uma vez não se retratou e nem pediu desculpa. Constitui como advogado Manuel Magalhães e Silva, que adotará os procedimentos adequados contra o doutor Carlos Costa. Ao mesmo tempo, a reunião extraordinária do Conselho Nacional do PSD, Antônio Leitão Amaro, considera que as acusações do livro seriam uma situação demasiado grave para o país. O primeiro-ministro tem-se de responder se o porquê proferiu junto a uma instituição independente para manter intocável Isabel dos Santos, disse o vice-presidente do partido. Né, família? Fonte Clube Capa, isso aqui que acrescentamos, né, família? E é basicamente isso, né? É lamentável. O vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia, você não sabe saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de Leo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreve suas opiniões, que é muito importante. É tudo muito, até lá do próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você, a TV que não baixa logo, seu amigo.